tinha uma vida teoricamente normal. Eu achava que não precisava de Deus, porque eu tinha tudo, tinha uma casa, tinha uma família estruturada, então eu não tinha por que procurar buscar a Deus. Um certo dia eu cheguei em casa do treino de jiu-jitsu e me senti cansado. Então fui descansar e quando acordei eu me senti ainda muito cansado e meio tonto e não tinha reação nenhuma. Foi aí que eu desmaiei e me encontraram caído, um familiar meu me encontrou caído depois de 2 horas desacordado. Meus pais não moravam na época na minha cidade, que é em Brasília, mas ligaram para eles e eles tentaram algum tipo de ajuda, alguma reação ao que estava acontecendo. E aí, nesse momento, a gente veio, né, de imediato para Brasília e fomos direto para a UPA. O médico imediatamente viu a situação dele e o entubou. E me chamou e falou assim, olha, ele teve um acidente vascular, não sabemos a dimensão disso, ele já está entubado e ele vai para a UTI. E a chefe da UTI me chama naquele momento, e o Vitor, naquele momento ele estava em coma, né? E a doutora me perguntou se eu sabia, se eu tinha noção da gravidade do acidente. Eu falei que não sabia da gravidade. E ela então me levou na sala, um computador aberto, e ela me mostrou a ressonância do crânio dele, e tinha uma mancha preta. Ele teve um AVC isquêmico, ele ficou muito tempo sem oxigênio. Então essa mancha preta foram as células que foram danificadas. Elas estão mortas. E essas células são responsáveis por todos os movimentos do corpo dele. Isso é irreversível. Isso aqui não volta mais. Eles não davam expectativa nenhuma para a gente, né? Eles disseram que o Vitor ia ficar em cima de uma cama. Não ia andar, não ia falar, não ia comer via oral. Isso, na minha cabeça, foi muito difícil poder... criei o Vitor, cuidei dele, troquei fralda, e agora eu tenho que fazer tudo de novo? Esse momento, eu acho que foi muito que eu cheguei a ser apelidado no hospital, que eu lembro. Eu mesmo sem movimento nenhum, sem nenhuma reação, quando o médico chegava no meu leito, ele falava aí, ó, para os residentes, aí o lutador tetraplégico, ou jovem tetraplégico. Então era esse o nome que eles me davam. Eles me tratavam assim, não me chamavam pelo nome. Por mais que você não tenha reação nenhuma, você tenta de alguma forma mexer. Chegaram a dizer que eu não tinha jeito, que era para eu ter ido pro saco preto, né? Exatamente. A minha alma estava viva. O corpo não estava, mas a alma estava. Então eu ouvi as enfermeiras falando, nossa, tão jovem, mas vai morrer. Não passa de hoje. E eu, não, eu vou passar mais um dia. Eu conversava com a minha alma. Eu passei 10 dias na UTI, olhando para o meu corpo e tendo experiências, de vendo as pessoas indo me visitar, de vendo o bispo Sérgio Correia, que estava em Brasília, e ele me visitou, fez uma oração por mim. Então eu percebi as pessoas ali. Isso não era um delírio, um sonho? Não era, porque eu pedi um sinal. Eu falei, olha Deus, se o Senhor existe e isso realmente está acontecendo, que entre uma pessoa aqui cantando determinada música. Então passou um dia, nada aconteceu. Aí na metade do outro dia, entrou uma enfermeira cantando a música que eu tinha pensado. Depois do sinal, eu passei a conversar com ele sobre isso. Eu cheguei do lado dele e falei, Vitor, eu não sei se você está me ouvindo. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu estou com o meu lenço aqui, eu vou colocar esse lenço umedecido na sua cabeça pela minha fé. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu preciso de um sinal seu que você aceitou isso. Ele foi, quando eu falei isso, ele piscou os olhos. Quando ele piscou os olhos, ele derramou uma lágrima. Eu falei, pronto, ganhei essa alma. E aí eles olhavam para a gente e diziam, vocês estão entendendo o que nós estamos falando para vocês? Aí eu disse para o médico, tô. E o que seu filho teve? E eu falei para ele teve um AVC isquêmico e segundo o senhor, ele vai, tipo, eu falei para ele assim, vegetar em cima de uma cama. Aí ele falou assim,
E naquele dia eu cheguei em casa, chorei muito, né? Chorei muito. Desculpa. E eu falei para Deus, eu não aceito. E falei, é a última vez, Senhor, que eu vou chorar. Porque eu não vou alimentar sentimento dentro de mim. Porque eu não quero ver a situação, eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu vou agir a minha fé. E eu levantei dali e fui direto para a igreja. Era a época da fogueira, né? E aí, quando eu cheguei, o pastor estava chamando no altar, porque eu cheguei bem depois, porque eu tinha saído do hospital, né? E aí eu subi no altar e falei, meu Deus, está aqui. Tudo que eu tenho. Eu vou colocar a vida do Vitor, a minha vida e do meu marido, porque agora é com o Senhor. E ali eu depositei e saí. Quando eu saí, que eu fui para o hospital, a gente recebeu a notícia de que Vitor tinha saído, né, de coma. Tinha sido estubado, na verdade. Disseram que nós tínhamos que ir no hospital naquele momento. O assistente social ligou que nós fôssemos para lá. E eu cheguei perto dele, segurei na mão dele e, de fato, ele só me via e me ouvia. Eu falei assim, Deus está começando a operar. Mas o milagre de Deus, ele é completo. O altar não fica devendo nada para a gente. Eu ia até ele e dizia, mexe um dedo. Mas Deus me fazia, Vitor, mexer a mão. Tem até um vídeo que ela gravou, né? Ele mexe. Que é esse vídeo aqui, bispo? Olha, ela que estava junto. Exatamente. Dá um play. Você lembra? E aí eu disse para ele, levanta, você consegue. E aí ele levantou o dedinho. Quando ele levantou o dedinho, eu peguei o celular e falei, Vitor, a sua mão está mexendo. Mexe ela porque ela vai levantar. E aí eu comecei a filmar. Comecei a filmar porque eu falei para Deus, meu Deus, isso aqui vai ser o testemunho do Vitor. Os médicos nos chamaram e estava já 27 dias no hospital. Falei assim, olha, nós não temos o que fazer mais. Vocês precisam montar uma home care em casa, né? Uma cama hospitalar. Vocês precisam aprender agora a conviver com essa situação. Eu disse para ele, olha, faz a obra de Deus, porque agora eu preciso fazer essa parte, ajudá-lo nessa parte aqui. Então nós dois não podemos parar. Então você continua aí e que eu vou dar conta aqui. E aí a gente foi, né, na reabilitação do Vitor, incentivando, levando a ele, levanta hoje a perna, levanta assim. Inclusive nós temos um vídeo aí do primeiro dia, né, que ele saiu da cama porque eu dormia com ele no quarto, porque o Vitor não conseguia nem se virar na cama, ele não conseguia. Esse dia aqui, isso veio com que o Vitor a evolução, mexeu um dedinho, daqui a pouco mexeu a mão, começou a abrir os lábios. Então, com isso, ele sai da cadeira de roda, deixa o andador, deixa a muleta. Então, tudo isso foi para a academia. Isso, o tempo passando, o médico deu alta e falou assim, olha, você agora pode voltar a trabalhar, você pode voltar a estudar, você pode voltar a dirigir. Quer dizer, disse para ele exatamente isso, agora você tem uma vida normal. tem o Espírito Santo. Isso aqui leva qualquer um para, né, qualquer mãe, qualquer pai, né, ao desespero. E não foi isso que aconteceu com a gente, porque o Espírito Santo a todo momento nós víamos que ele estava conosco. Isso renovou a nossa fé, renovou nossos votos. E hoje meu filho é uma pessoa muito melhor do que ele era. Muito melhor do que ele era. Hoje ele é uma pessoa diferente. Hoje nós vemos nele exatamente isso. E nós estamos cada vez mais renovados e vendo o quanto valeu a pena o sacrifício e a luta. Então, eu queria agradecer aos meus pais pela fé deles, que a fé deles me salvou. Quando eu não tive voz, eles foram a minha voz. Quando eu não podia falar, quando eu não podia andar, eles andaram por mim. Então, eu queria agradecer eles por tudo. E que Deus abençoe eles
E eu tenho certeza que pela fé deles, a minha fé hoje está renovada. Tamo junto.